O nosso tema de hoje é o poder da oração, tanto ela individual como coletiva. Atos, capítulo de número 12. Hoje nós vamos estudarmos esse texto aqui. Atos 12. Espero que você tenha um pouco de paciência, que é algo de Deus para a nossa vida. Atos 12, do versos 1 ao versos 11, cumprimentando a audiência das rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, os irmãos que estão aqui, os irmãos que ficaram em casa, os irmãos que estão trabalhando, os que estão doentes. Fiquem firmes aí. Por aquele tempo, mandou, 12:1, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Matou Tiago, né? Prendeu, depois matou Tiago. Vendo-se isto agradável aos judeus, ou seja, o rei Herodes, comungado com os judeus, matou Tiago, e os judeus bateram palma, né? Ficaram felizes de ter matado um apóstolo de Cristo, né? E ele falou: vou matar mais. Então, versículo 3: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, que era outro apóstolo de Cristo. Eram os dias dos pães asmos. Tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, pois ia matar Pedro também, da mesma forma que ele fez com Tiago. Já estava programado em matar Pedro. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardava o cárcere. Eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te. Tem atitude, né? Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe: mas põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão de tão maravilhoso, né, que era o que estava acontecendo. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei,
verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Vamos orar. Querido e amado Jesus Cristo, que os nossos corações se abram para ouvir isto, para que o Senhor levante homens e mulheres de oração, Senhor. Que depois desse estudo, se a metade do teu povo que te ouve, Senhor, aqui dentro e fora daqui, a metade, entender o poder da oração, nós teremos um grande exército orando uns pelos outros e acontecerá muitos milagres na vida de todos. Eu oro em o nome de Jesus. Desperta aqueles que dormem, levanta eles dentre os mortos e esclarece os seus corações. Oramos em o nome de Jesus. E o povo de Jesus, que ama Jesus, digam todos amém, amém, amém. Obrigado, irmão. Sabemos que é muito importante ter uma vida de oração. Você sabia disso? Infelizmente, nós conhecemos pessoas, eu por experiência de mais de 40 anos de obra de Deus, eu bato o olho, vejo, convivo, não preciso de 10 nem 30 anos para conviver do lado de uma pessoa, para saber se essa pessoa é de oração. Então, sabemos que é muito importante ter uma vida de oração. Toda pessoa que tem uma vida de oração, ela é diferente da outra, que não tem uma vida de oração. Então, falar com o Senhor todos os dias é a melhor coisa que nós poderíamos ter, e é de graça. Diga assim, e é de graça. Falar com Jesus de graça. As pessoas pagam psiquiatras, pagam psicólogos, pagam, como é que atende idoso? Como é que ele é médico de idoso? Geriátrico. Sabe? A gente pagamos para pessoas nos ouvirem e nos ajudarem. E é de graça você ter comunhão e conversar com Jesus Cristo. Então, vou repetir. Sabemos que é muito importante ter uma vida de oração. Você sabe? E você tem uma vida de oração? Se você não tem, não balança a cabeça, fique com a cabeça quieta, que é melhor. Sabemos que é muito importante ter uma vida de oração, falar com o Senhor todos os dias, não é terça-feira só, diga assim, é todos os dias. Mas essa vida de oração não pode ser de forma egoísta. O que é uma oração egoísta? Uma oração só por mim, só para mim. É igual, você vai mandar beijinho para quem? Lembra disso? Para quem? Para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, só para eles. Então, ter uma vida de oração de forma egoísta é em vão. Apenas apresentando os nossos desejos e vontades para o Senhor. Isto é egoísmo. Mas a nossa oração deve incluir, em primeiro lugar, o nosso próximo. A nossa oração deve incluir, em primeiro lugar. Você lembra a passagem de Jó? Quando Jó orava pelos seus, Deus mudou a sorte de Jó. Quando a gente entende, irmão, se você não for uma mulher de oração, um homem de oração, você não vai entender isto. A igreja Restituição, metade não entende isto, irmão.
E a metade mais antiga que não entende, que é o pior. Mas a nossa oração deve incluir o nosso próximo. Diga assim: a minha oração deve incluir o próximo. Olha o irmão, diga: a minha oração deve incluir você. Irmão, se não for assim, é perca de tempo, irmão. É gastar dinheiro, é dar dinheiro para a igreja, é pagar conta, luz, telefone. Se você não tiver uma vida de oração todos os dias, não uma vida de oração egoísta, sabe? Tem gente que só ora por luz de casa, e quando ora pelo marido, ou quando ora pela mulher, às vezes é só por si mesmo. É um egoísmo tão grande. Então eu entendo que isto não tem nada a ver com cristianismo, eu entendo que isto tem a ver com religião, com ser crente. Não como cristianismo, que é o cristianismo é o que explica a vida. Se não fosse o cristianismo, eu não saberia o que estou fazendo aqui. Então, devemos sim orar uns pelos outros. Diga assim: eu tenho que orar pelo outro. A oração é uma arma poderosíssima. Diga: a oração é uma arma poderosíssima de demonstrar amor e cuidado ao nosso irmão. Às vezes muita gente diz assim: eu te amo, mas nunca passou um minuto orando por você. É melhor você não dizer que ama e passar 1, 2, 3 horas, 5 minutos, 10 minutos, meia hora orando por aquela pessoa. A oração é uma arma poderosíssima que demonstra amor e cuidado ao nosso irmão. Por exemplo, em Atos, que nós lemos aqui, nós podemos ver a igreja desempenhando o seu papel e nos ensinando a orar. Os nossos irmãos se reuniam para orar. Se você vê em Atos 2:42, põe ali, meu amado irmão. Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. E eles perseveravam mais em quê? Porque eles sabiam que a oração tem poder. Diga: uma oração tem poder. Você não pode negar que uma oração tem poder. Se você leu esse texto comigo, você viu que o apóstolo Pedro estava preso, iria morrer, e os irmãos estavam orando, e aconteceu um milagre, porque a igreja estava orando. Então quer dizer, a oração tem poder. Diga: a oração tem poder. Eles perseveravam na oração. Isso fazia parte da liturgia do culto deles. Fazia parte do encontro. Você vê, o culto começa às 7h30. O irmão está tocando aqui 5 minutos para 7h25. Deu 7h30, deu 7h36. Parecia que ninguém estava aqui ainda. Entendeu? Então a gente esquece e perdemos uma grande oportunidade de mover o reino celestial em favor de alguém. Não é em favor de mim, mas em favor de alguém. Mas quem é que está disposto a liberar um tempo da sua vida por alguém? Por alguém. Jesus morreu por alguém. E ele disse que deu o exemplo. Você deve dar a vida pelos irmãos. E dar a vida pelos irmãos. Você sabe que alguém, você conhece alguém, nós conhecemos alguém que está com um problema seríssimo, mas nós não gastamos 10 a 5 minutos por este alguém. Você entende, abençoado? Por quê? Porque na realidade, poucos são os que acreditam que a oração tem poder. Porque se eu creio que algo que eu falo tem poder,
com Deus, então eu vou fazer o quê? Eu vou falar. Por isso que Paulo falou: aquilo que eu creio, eu falo. Então, em Atos, podemos ver a igreja desempenhando o seu papel e nos ensinando a orar. Os nossos irmãos se reuniam para orar, lemos ali. Eles perseveravam na oração, isso fazia parte do culto deles. Existe um texto que mostra o poder que existe quando dobramos os nossos joelhos, ou ficamos de pé, ou sentados, de intercedermos pelo nosso irmão. Você leu comigo em Atos 12, o versos 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Então a igreja estava preocupada com um homem. A igreja estava preocupada com uma situação de um irmão. Pedro está preso. Mas eu não tenho tempo, sabe? Hoje eu tenho que fazer um extra. Pedro está preso. Mas hoje eu não tenho tempo, porque hoje eu tenho que buscar o cachorro que eu deixei lá para dar vacina. Hoje eu não tenho tempo, porque o passarinho não esqueci de dar comida. Hoje eu não tenho tempo, porque tem um jogo que, sabe? Então, não, ninguém desculpou. Falou: vamos entrar em oração em favor do nosso irmão? Vamos entrar em oração. É para isso que existe a igreja, irmão. Tu pensa que a igreja existe para a gente ficar aqui, entra aqui, sai daqui, entra aqui, come pastel, come não sei o quê, e vai aqui, toma Coca-Cola, e todo mundo arrota e vai para casa? Não. A igreja é um corpo poderosíssimo, que é pouco usado. As pessoas, se vissem a igreja funcionando, o mundão não debocharia da gente como debocha da gente. Igreja não é que está aqui. Igreja é você, quando sai pela rua aí, você vai mostrar quem está dentro de você, o que você representa no reino. Existe uma maneira de mostrar o poder de Deus, é orando. Lemos ali em Atos 12, do 1 ao 11, já lemos. Um momento difícil na vida de Pedro. Tiago já tinha recebido uma sentença de morte. Você leu comigo? 12, 2, 12, 2, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Então, Tiago já havia recebido uma sentença de morte. Naquele momento também já tinha acontecido uma perseguição, já tinha acontecido a morte de Estevão. Então, Herodes estava endemoniado, junto com alguns judeus endemoniados, queriam exterminar os apóstolos de Jesus Cristo. Mas você acha que os pastores que pregam essas porcarias que eles ensinam aí, eles gostam da gente aqui? Eu já expliquei, eu não tenho sabe o que? Aquele ali é um pastor, é amigo seu. Nenhum, sabe que nenhum. Por quê? Porque nós aqui, por causa da verdade que pregamos, somos inimigos deles. Então Pedro, os apóstolos, tinham inimigos, os judeus, e Herodes, querendo agradar os judeus, prender e matar, prender e matar, prender e matar, prender e matar. Então, era um momento grande de tensão para Pedro. Estava preso. Estevão já tinha sido apedrejado, Tiago já tinha sido morto. Momentos difíceis que passamos da ação de Deus nesse momento. A sua providência misteriosa. Deus tem uma providência misteriosa que ela é acionada, não é por um acaso. Sempre tem alguém por detrás falando com Deus em favor de alguma situação. Se você quer ver um milagre na vida de alguém, ore e não cesse de orar por ela ou por ele.
Deus permite que o poder do mal atinja os seus filhos, Ele permite. Na sua bondade, Deus fortalece os seus filhos no vale da dor. Quando nós estamos no vale da dor, chamando o vale da sombra da morte, por seu poder, Deus livra os seus filhos na hora da extrema urgência. Então, na hora que não tem escape, ninguém pode livrar, Deus vai lá e nos livra. Ele já fez isso com você? Comigo Ele faz sempre. Deus está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Em cada oração percebemos o cuidado de Deus com os seus. Pedro estava passando pelo vale da sombra da morte. Herodes estava esperando passar a festa da Páscoa para julgar Pedro, e assim como ele fez com Tiago, querendo apoio e a aprovação dos judeus que perseguiam os cristãos, existia uma grande chance da sentença de Pedro ser semelhante à sentença de Tiago, ou seja, a morte. E a igreja estava orando. Diga, a igreja estava orando. Mas Pedro estava sozinho nesse momento. Ele estava preso sozinho. Estava sozinho na prisão. Mas havia um povo que não estava na prisão, mas estava intercedendo por ele, pela sua causa. É muito importante a tua intercessão pelo outro, irmão. Alguns dizem, Deus vai fazer, Deus é soberano, Deus, sabe, é um bando de preguiçosos, que jogam tudo nas costas de Deus. Eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus é soberano, mas Deus nos chamou para orar uns pelos outros. Então, como lemos, que já sabemos, Deus libertou Pedro da prisão, da morte, através do seu poder, com a resposta das orações dos irmãos. No versículo 5, 12:5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, havia oração incessante. Diz que havia oração. O que é incessante? Acho que tem aí, irmão, veja, da semana passada, tem aí. Incessante. Sem parar, irmão. Incessante. Diz a palavra do Senhor, havia orações incessantes. Não está mais aí, né? Então, por parte da igreja, pelo Pedro. A igreja estava orando por Pedro. Sabemos que aconteceu depois disso. A oração uns pelos outros é uma resposta linda de cuidado e de amor. Às vezes a gente critica o jeito da pessoa, a maneira da pessoa, a postura da pessoa. Deveríamos orar pela pessoa. Então, a oração de uns pelos outros é uma resposta linda de cuidado e de amor. Você quer saber se a pessoa te ama? Ela ora por você, ela te ama. Ela fica, eu te amo, amorzinho, coraçãozinho. Isso é besteira, isso é bobagem, isto é passatempo, é cascata, irmão. Não tem, né, irmão? Apagaram, né, irmão? Estava aí, isso aí estava desde a semana passada, então não pode apagar. Quem apagou, vou apagar o nome do livro da vida. A igreja estava orando por Pedro. Sabemos que o que aconteceu, a oração de uns pelos outros é uma linda cuidado e amor. A própria palavra de Deus nos ensina sobre isso. Vamos ver nesse texto que quando a igreja ora, as coisas demoram, mas acontece. Às vezes acontece rápido, mas às vezes demora. Ficamos calmos
diante de situações extremamente difíceis. Só fala assim: eu estou orando por você. A pessoa está com um problema lá na casa, eu estou orando por você. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela se acalma, que ela sabe que tem alguém pegando a vida dela e levando para Deus. Então ela se acalma. Eu vou estar orando. Todos que me falam, pede oração, eu anoto o nome e oro. Pedi oração, falou, eu anoto o nome e oro. Ficamos calmos diante das situações extremamente difíceis. Vemos o impossível acontecer, tudo por causa da oração. Vemos o poder da oração na libertação. Pedro estava preso, Pedro foi liberto. Nós somos a igreja e nós podemos clamar a Deus, clamar, e Deus pode fazer. Eu creio nisto, você crê nisto? Quando a igreja ora, o resultado é o agir sobrenatural de Deus. Quando a igreja ora, há um resultado sobrenatural de Deus. Deus não faz o natural, Deus só faz o sobrenatural. Tu viu que ele falou assim, ó, Atos 12, 7. Eis, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele do lado de Pedro, despertou, dizendo, o que ele falou para Pedro? Não está ali, né? Levanta-te. Levantar é o homem. O levantar é o homem que tem que ter atitude. Estou deprimido, estou cansado, estou triste, eu estou amargurado porque ninguém olha para mim, ninguém me visita, ninguém faz nada por mim. Ai. Essa parte é nossa. Levanta, olha lá, levanta-te depressa. Então Deus não ia pegar, o anjo não ia pegar ele no colo, falou, Nino, fica de pé, filhinho, fica, dá a mãozinha, meu filho, o que você quer? Quer um maracujá? Não, levanta, essa é a tua parte. Mas ninguém quer fazer nada, irmão. A maioria de nós não quer fazer nada, só quer, venha a nós, ao vosso reino, nada, não quer fazer nada. Fazer nada, nem ser um canal de bênção para o outro. Então, havia oração incessante por Pedro, a igreja estava orando por Pedro, sabemos o que aconteceu, já lemos isso. Quando a igreja ora, o resultado é o agir sobrenatural. Quando a igreja ora, olha isto, escuta isto, irmão. Quando você está orando por alguém, quem está recebendo a oração e quem está fazendo a oração se acalma. Está doente, está alguma coisa, vamos orar. Cara, eu que fiz a oração e a pessoa que recebeu a oração, todo mundo se acalma. Aí, se eu sei que vai acalmar o ambiente, por que eu não oro? Se eu não oro, porque eu não conheço Deus. Eu só não falo com Deus se eu não conheço Deus. Não vou falar com quem eu não conheço. Mas se eu o conheço, eu tenho que orar, falar com Ele. Quando a igreja ora, somos acalmados. 12:6. É só esse capítulo que eu estou lendo, tá, irmão? 12:6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava tenso. Pedro estava andando para lá e para cá, pensando. Pedro estava igual o Chico Xavier. Sei lá. Não. Como estava Pedro? Dormia. Sabe por quê? A igreja estava orando. Ele sabia que tinha uma cobertura lá fora. Aí a resposta vem do nosso. Você está orando por alguém, Deus vai chegar a resposta no coração dessa pessoa. É Deus que vai chegar o calmante, o sossego no coração. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados. Viu? A oração acalmou. Ele poderia estar tenso. Vou morrer amanhã. Que hora que é? Meia-noite e meia, 00:50, 00:49, meia-noite. Não. Ele fazia o quê? Ele dormia.
preso com 2 correntes, sentinela junto à porta, guardava na prisão. Que situação complicada vivia Pedro. Herodes manda prendê-lo. Pedro sabia que na sentença que tinha sido dada a Tiago ia ser dada para ele. Ele sabia. Imagine a cabeça de Pedro. Eu sou o próximo, está chegando a minha vez. Agora estou entendendo o que Jesus falava sobre perseguição. Olha lá. Isto que deveria passar pela cabeça desse homem. Como que alguém com uma informação que depois de um julgamento poderia morrer, conseguia dormir? Isto é crer e crer em Deus. Que ele não ia morrer antes de cumprir o propósito de Deus na terra. É isso que eu creio, irmão. Diz para mim, como Pedro, cheio de problemas, podendo ser morto, conseguia dormir. Né? Eu não vejo outra resposta, a não ser pelo fato que existia um povo orando por ele. Essa ação trouxe calma e paz para o coração dele. A igreja, a Bíblia não diz que o povo estava orando ou não estava orando, irmão? Pedro está preso? Seja assim que os da graça frouxo fazem, né? Aconteceu, Deus tem o controle, Deus tem o controle, preguiçosos, Deus tem o controle sempre, mas vai orar por aquilo, irmão, vai pedir a Deus, vai clamar a Deus, vai chorar, vai ajoelhar, vai implorar, vai suplicar a Deus por alguém. Tem gente que não faz nem por si, vai fazer isso por alguém. Está com problema, vai para o agiota. Está com problema, vai para Lemão. Está com problema, muda de igreja para ver numa igreja que adivinha. Eu tenho que saber porque a minha vida está esquisita. Tua vida está esquisita porque você não ora, porque você não lê Bíblia e porque você ouve a pregação e não pratica nada do que ouve. Tua vida é uma esquisitice. Tu é esquisito. Eu não vejo outra resposta a não ser pelo fato que existia um povo orando por ele, e essa ação trouxe calma ao coração dele. Existia irmãos em Cristo intercedendo pela sua vida. A oração é a melhor forma de dizer: eu te amo. Vou repetir, irmão. A oração é a melhor forma de dizer: eu te amo. Quando você ora, gasta tempo, investe tempo em pessoas. Não precisa dar teu dinheiro, não, irmão. Não, se eu chegar perto, vai me pedir dinheiro. O problema nosso é o dinheiro, irmão. A gente se dá bem em qualquer área. Falou de um dinheiro, pronto, acabou o problema. Acabou, entrou o problema. Vai me pedir dinheiro, ai meu Deus do céu, vai consertar o telhado, e acabou o gás, já vem ela encher o saco, e ela está com você aqui atrasado. Pronto, a gente já descola dessas pessoas. Ora, para Deus dê sabedoria a essas pessoas, para aprender a administrar o dinheiro que ganham. Deus dá. A oração por alguém ajuda, colabora e fortalece essa pessoa. Se estava tudo nublado, escuro na vida de um irmão, através da nossa oração, as coisas podem acontecer. Não aconteceu na vida de Pedro. Pedro não estava preso, a igreja fazia o quê? Oração. Você está entendendo? Quem tá nesse espírito dessa casa aqui hoje, irmão? Tem alguém nesse espírito aqui desta casa? Você está em casa aí, está acordando, por favor? Está acordando, por favor, você de casa? Então, se estava tudo nublado, escuro na vida do irmão, através da nossa oração, as coisas podem acontecer. Existe uma nova oportunidade, existe uma nova chance através do poder da oração. O que é oração e o que é poder? Isso tem aí, né, irmão? Se não tiver, manda, passa lá no departamento, manda os dois embora, irmão. Justa causa. Dinheiro vocês trouxeram para a oferta, né, irmão? Tenha lá a oração. Oração
apelo da alma ou do coração feito a Deus. Tem mais? Súplica, prática, período, sermão, pregação, exposição, prece, poder. Poder, ter capacidade ou possibilidade de realizar algo. A oração tem essa capacidade. O que mais? Tem mais? Poder, comando, autoridade, controle, domínio, direção, possibilidade. Então a nossa oração tem poder. A nossa oração tem autoridade, tem comando. Então, vamos 10 minutos, 20, 15 minutos, terminamos. Existe uma nova oportunidade, existe uma nova chance através do poder da oração. Pedro consegue dormir, pois tinha certeza de quem estava cuidando dele era o Senhor. Sabia também que tinha um povo intercedendo por sua vida e a vontade do Senhor iria prevalecer. Ele tinha a plena convicção do Deus que ele servia. Sabe por que muita gente não ora? Porque não conhece Deus, não tem plena convicção de nada, irmão. Fica assim, ora você por mim, ora você por mim. Ele tinha a plena convicção do Deus que ele servia e que passa até pela morte estava valendo. Pedro tinha a convicção dele passar pela morte valia a pena. Pedro morreu, mas não morreu daquela vez, morreu depois que terminou a sua carreira. Pedro entendeu que Jesus disse a respeito de sofrer por amor ao seu nome. Está lá em Atos 5,41, vai lá. Eles, Atos 5, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então ali Pedro já amava Jesus ao ponto de morrer por ele. Mas havia intercessores. Você é um intercessor, irmão. Mas infelizmente tem gente aqui que não ora nunca, irmão. Aqui dentro essa noite. E em casa tem um monte que não ora nunca. Diz assim: Deus já sabe de tudo. Deus conhece tudo. Para que perder tempo que Ele já sabe até o que eu vou dizer? Irmãos, Atos 12, 5. Mas havia oração incessante a Deus a favor de Pedro pela igreja. Havia intercessores, a igreja orava por Pedro. Olha que coisa importante, pelas nossas orações acalma e pode chegar à vida de alguém. Quando alguém te pede oração, ela está desesperada. Sabe o que você faz? Para um pouquinho e vai orar por ela. Se você não parar naquele momento, se você puder, se for deixar para depois, não vai fazer depois. Você não vai fazer depois, porque o diabo vai te ocupar de uma tal maneira que você não vai fazer. Não vai fazer. E vai chegar a visita no seguinte, e vai chegar no seguinte, e vai te convidar, e chegou o momento, e chegou o churrasco, não vai fazer. A oração daqueles irmãos foi o que sustentou Pedro naquele momento. Que isso? Foi Deus que sustentou, através da oração da igreja. Preso aos soldados, sendo vigiado, em todo momento ele conseguiu dormir, ele conseguiu descansar. Como que alguém consegue? Debaixo de uma pressão, debaixo de problema,
As pessoas entram em parafuso, entram em depressão, entram em crises, começam a tomar remédios, sabe? Porque não tem uma vida. Se nós tivermos uma vida com Deus, duvido que essas crises, essas coisas que pegam essas pessoas por aí, aconteceria com elas. Duvido. Pedro tinha tudo para ser um atribulado, um deprimido. Eu sou pregador do Evangelho, prego a verdade, sou apóstolo de Jesus Cristo, estou aqui preso, como pode? Como pode? Não pode, não pode, não pode, não pode, eu vou entrar em depressão, não pode. A oração traz calma no momento difícil. Ora por alguém, irmão. Irmã, ore por alguém, por favor. Pedro descansou na soberana providência de Deus. Descanse na soberana providência de Deus. Existem pessoas orando por você. Eu oro todos os dias por vocês. O cenário que Pedro estava de frente era de morte. Eu tenho centenas de pessoas que oram por mim. Centenas de pessoas que me guardam nas orações. Diante da morte, ficamos aflitos, desesperados, mas pela oração dos irmãos, Pedro descansou e esperou o agir de Deus. Ore em todo tempo pelos outros. Quero desafiá-los todos os dias, em sua oração, escolha um irmão para você orar. Pega aquele que você não é muito chegado a ele, pega aí. Eu tinha na minha época de jovem, tinha um cara que era doido para me bater. Sabe quando um cara é doido para te bater, mas ele sabe que ele vai te bater, mas ele vai apanhar também. Então mas ele queria me bater. Aí Deus me chamou para a luz e eu pus ele na minha oração. Hoje ele é um cristão também. Hoje ele me ama, é o Zé Luiz, lá de Vila Valquíria. Doido para me bater. E eu não sou besta para apanhar. Entendeu? Então eu pus ele nas minhas orações. Ore por toda a sua vida, por todas as áreas. Se souber algum problema que ele esteja passando, ore por isso também. Coloca a vida dele nas mãos do Senhor, os sonhos dele, os projetos. Mas isso, para fazer isso, irmão, tem que amar, irmão. Você parar a tua vida para orar pelos outros, você tem que amar. Eu estou orando pelos meus filhos. Isso aí eu sei. Quero ver você orar pelos meus. Orar pelos seus, você ora. Quero ver orar. Se ora, não sei nem se ora, né? Espero que sim, né? Coloca a vida dele na mão do Senhor, os sonhos, os projetos, o trabalho, o estudo, vida espiritual, vida familiar. Ore por ele. Pedro conseguiu dormir e nós sabemos que foi através da oração da igreja. Diga, a igreja estava orando. Ore pelos outros. Ore pelos teus inimigos. Na lei dizia, olho por olho, dente por dente. Jesus falou, novo mandamento vos dou. Ora. Quando a igreja ora, o impossível acontece. Deus só age para realizar o impossível. Oh Deus, eu queria tanto abrir uma conta no banco, tal. Levanta, deixa ele ser preguiçoso, vá lá no banco, infeliz. Está esperando que o anjo te botar no colo e te levar nas asas? Então a gente às vezes perde tempo com coisas que nós temos que fazer. Oh Senhor, estou com uma dívida imensa, meu nome já está negativado, queria tanto pagar, Senhor, manda um dinheiro. Não vai mandar dinheiro não. Vai lá no banco e negocia e o dinheiro vai chegar. Mas sabe o que a pessoa quer? Oh Deus, se tu quiser que eu pague, que vai vir tudo esse 10 mil reais na minha mão, assim vai cair, o pastor vai me dar, eu não. Vai cair na mão. Entendeu, pessoal? Vai negociar. Vai lá. Mas tem gente que já está com a vida suja e quer continuar sujo. O Apocalipse diz assim: quem é sujo
se suja mais, e quem é limpo se limpa mais. Tinha gente aqui que tinha um nome mais sujo do que pau de galinheiro. Ouviu a verdade, foi lá e negociou. Por acaso tem alguém aqui, faz assim com o sinal aqui, ó. Olha lá, o Wander está ali, ó. Foi lá e negociou. Mas tem gente, está aqui, tem a vida presa com dívida, mas está falando assim, ó, todo mundo deve. Irmão, você é de Deus, você não é todo mundo, você é aquele que Deus está com os seus ouvidos atentos àquilo que sai da tua boca. Entendeu? Isso, irmã, dá um aplauso ao Senhor. Descanse na soberana providência de Deus, que existe pessoas orando. Quando a igreja ora, o impossível acontece. Versículo 7 de Atos 12. Eis que, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou do lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos. Quando a igreja ora, o impossível acontece. Aconteceu ou não aconteceu, irmão? Olha, isso aí é exemplo para nós. Se Deus ouviu aquela igreja, você acha que aquela igreja era diferente dessa? Não era feita de gente que tem problema, que tem falta de caráter, que mentia? Tinha lá um monte de gente que igual a gente aqui, irmão, com problemas. Mas Deus nos ouve. Olha a situação que Pedro se encontrava. Pedro estava no meio de um problema, achando que seria morto. Conseguiu dormir. No meio do sono, um anjo tocou nele e mandou ele levantar. Então, podemos aprender algumas coisas interessantes aqui. Aqui, o que Pedro podia fazer, o anjo não fez. O anjo tocou assim, ó, tocou nele, acordou ele, porque ele estava dormindo, tocou nele. Então ele falou: levanta. Pedro podia estar, levanta. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. Então tem gente esperando Deus fazer o que ele tem que fazer. Uma vez eu fui fazer uma ministração numa igreja aí veio na hora da oração veio uma fila imensa. Aí veio uma pessoa com a boca: pastor, eu estou com os dentes aqui. Quando abriu a boca, irmão, só tinha dente podre. Pastor, uma dor de dente, o que o senhor vai fazer? Eu falei: vá para o dentista, meu filho. Não tem oração para curar dor de dente, tem que ir para o dentista, irmão. Mas Deus é poderoso, claro que Deus é poderoso para fazer o que o homem não pode fazer. O que o dentista pode fazer, ele vai lá e vai fazer. Mas pastor, tem que ter dinheiro. E tu vai, trabalha, guarda dinheiro, para de comer pizza, tomar Coca-Cola, que vai sobrar dinheiro para você cuidar dos seus dentes. Entendeu? Podemos aprender alguma coisa? Sim. Nós poderíamos ir, temos muita coisa, mas nós não vamos lá. Vamos deixar para uma próxima, que essa mensagem é muito linda. Pedro podia estar desatento e não levantar, mas a ação de Pedro levantar fez ele enxergar o sobrenatural de Deus acontecendo em sua vida. Se mova e veja o sobrenatural de Deus. Se mova que tu vai ver o sobrenatural de Deus. Eu peguei um empréstimo há uns 43 anos atrás para pagar uma conta de alguém de R$500 e depois aumentou para 800. Depois de 2 anos virou 12 mil. 12 mil, de 500 para 12 mil no Banco Itaú. Eu ficava desesperado. O que fazer? Deus falou: levanta e vai no banco e negocia. Mas é 12 mil, como eu vou pagar? Vai lá. Eu estou aqui com essa dívida. Paga 2 mil. Não tenho 2 mil. Paga 2 mil e em 10 vezes 200. Pago. 10 mil, paguei tudo. Se eu ficasse parado, eu estava hoje devendo 1 milhão para o Banco Itaú. Tem gente assim, que começou com uma merrequinha de empréstimo aqui, aí está devendo a alma. Tem gente que não recebe nada, já é pouco e o salário vem tudo descontado. E pega dinheiro para pagar dívida, e vai pagando dívida, pega emprestado para comprar. Não pega emprestado para comprar, irmão. Paga as tuas dívidas, ajusta a tua mente. Eu vou orar pela tua mente. Se tem alguém aqui que tem a mente
perturbada em gostar em viver, sabe, na corda bamba. Tem gente que vai viver na corda bamba, né? Será se eu vou pagar? Será se eu vou pagar? Eu só faço o que eu sei que posso fazer. O que eu não posso fazer, eu não faço. Se eu compro alguma coisa, isso aqui custou R$1.000, eu vou comprar em 10 vezes, mas eu já tenho os R$1.000 para pagar isso aqui. Eu divido em 10, mas eu já tenho os R$1.000. Se der alguma coisa errada, eu já tenho para pagar. Tem gente não tem uma prata, já usou os R$1.000, sem poder usar, só porque viu alguém ter e quer ter. Aí fica aí desesperado, porque os maiores problemas que existem hoje na vida do povo de Deus é dinheiro. Mas espero que nós todos que estamos aqui, isso aqui foi uma maravilha para mim, esteja em concordância com tudo que você ouviu. Ore. Amém? Assim seja. Assim disse o Senhor. Vamos ficar de pé.